Olá, gente. Esse é o programa Café com Bispo, domingo 8/10. E nós estamos aqui animados e felizes. Domingo próximo passado, nós celebramos a mesa do Senhor. Foi um tempo tão agradável. Na verdade, sempre tem sido muito agradável, né? Deus tem nos propiciado esses momentos fabulosos para a edificação da nossa fé, o compromisso da nossa jornada. E hoje nós estamos aqui, bem aqui ao meu lado direito, minha querida amiga Loide Nogueira. Bonjour, Loide. Bonjour, é assim que responde? Sim, bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Gente, é com essa alegria que nós estamos aqui nos preparando para mais um dia desse estudo maravilhoso do livro de Lucas, E sabemos que você está aí já nos aguardando com sua mesa posta, como sempre, e nós estamos aqui totalmente entregues a esse dia. Hoje, este é o dia que o Senhor já fez, né? Este é o dia que o Senhor já fez. Ele nos deu esse dia para que pudéssemos viver da melhor maneira possível dentro desse dia. Eu sempre me lembro do Salmo 42, se não me falha a memória, que fala de um certo bem-aventurado que, passando pelo vale de Baca, o lugar árido, ele transforma isso num lugar de manancial, lugar de muitas águas. Que este seja um dia de transformar vales áridos em vales de mananciais, lugar de muita água, lugar de abundância. Amém, meu Deus. Porque esse dia, seja qualquer dia, esse é o dia que o Senhor nos deu. Não é isso, querido João? Esse é o dia que fez o Senhor, portanto, alegremos nele, né? Então, este é um dia que fez o Senhor e que nos deu a oportunidade de estarmos juntos, preparando esse programa maravilhoso para que você que está do outro lado tenha a oportunidade de ouvir, tirar as suas conclusões, corrigir algumas distorções de aprendizados orais sobre a Bíblia. Enfim, Deus nos deu Lucas como escritor de forma linda e nós estamos permeando o livro de Lucas, encontrando coisas que, numa visão comum, numa leitura comum, a gente nem sempre tem a compreensão de tudo aquilo. Dizia eu a alguém um dia desse que ler a Bíblia precisa, na verdade, de um conjunto de coisas. O entendimento, a revelação. E foi assim que aconteceu com Filipe, né? E aquele eunuco. Sim. Estava lendo, um homem formado, um homem de expressão, um homem... Era ministro do país mais rico de então. Sobretudo, um religioso. E vinha lendo as Escrituras. Quando Filipe se aproxima dele, disse, você está entendendo o que está lendo? Lia sem entendimento, né? Muitas vezes nós fazemos isso. E é por isso que nós nos propomos sentar-nos aqui e passarmos em revista o livro de Lucas, não como uma correção e nem com um tom professoral, mas imbuídos de trazer a revelação do Espírito Santo que nos for dada, e assim fazermos a exposição desse tão belo livro, desse evangelho tão gracioso que Lucas nos escreve. Sim, está cavucando, né, João? Está colocando um dedo aqui, outro ali, para se ampliar o nosso foco de percepção, né? Essa é uma missão que eu gosto muito de realizar, né? É escavar, ampliar, para que a gente tenha uma percepção mais sensata. Essa hermenêutica que a gente vem aplicando tem favorecido muito a nós mesmos, né? E tem favorecido também aqueles que se aplicam à leitura e à busca do entendimento daquilo que quer dizer aquilo que está escrito, né? E hoje nós temos aqui o capítulo 13, não é, Loide? Capítulo versículo 13, 18 versículo de Lucas. 18. E nós vamos à leitura, gente, e fazendo os comentários que a gente julgar pertinente, a gente dá uma ampliada aí na nossa visão, né? Você vai pegar sua Bíblia, seu caderno de anotação e vamos em frente. Jesus disse em seguida, como posso explicar o reino de Deus para vocês? Que ilustração posso utilizar? É como a semente que um homem planta no quintal.
Ela cresce e se torna uma árvore imensa, com galhos grossos, e as aves fazem ninhos ali. Ele deu outro exemplo. Como posso explicar o reino de Deus? É como o fermento que uma mulher usa para fazer pão, depois só espera a massa crescer. Ele ensinava de cidade em cidade, mas não se desviava do objetivo principal de sua jornada, que era Jerusalém. Tá, vamos dar uma paradinha aqui, porque já vai começar a entrar no outro assunto. A gente tem duas parábolas interessantes aqui, e todas duas têm o cunho da expansão, né? Primeiro, da semente. É nessa versão que você tem a mão que fala da semente de mostarda, João? Isso. Ok. É que por longo tempo eu fui ensinado que a fé do tamanho de um grão de mostarda, ou seja, quase imperceptível, quase invisível. Eu perguntava como é possível ter fé se um grão de mostarda é quase impegável, imperceptível. Depois, lendo com mais cuidado, entendi o texto que diz: é como um grão de mostarda. Se tiverdes fé do tamanho, não, ou como um grão de mostarda. É uma símile, né, João? Uma linguagem de similaridade. Exatamente. Ou seja, tão pequena, aparentemente pequena, incapaz de curar enfermos, incapaz de realizar grandes coisas. Mas se ela for plantada num terreno fértil, no coração, ela cresce de tal forma que abriga pássaros nos seus ninhos. Uhum. Eu tenho experimentado isso, eu creio que muitos que nos ouvem, vocês também têm experimentado, a proporção da fé nos nossos objetivos. Começa um projeto pequeno, mas a sua fé está atrelada àquele projeto, e quando espanta, está de uma expansividade que a gente se admira, né? Uhum. Tem acontecido na minha vida. Isso vai do reino espiritual, vai do reino material, vai na família, vai nos negócios, vai na fé, na crença, vai na expansão da pregação do reino de Deus. Pessoas que começam a pregar para o vizinho e terminam, findam a sua vida com N congregações que foram plantadas a partir de uma semente. A partir de uma semente. Então, fé como um grão de mostarda. Lloyd, essa colocação de Jesus, falando sobre o potencial que está na fé, ainda que ela seja pequena como um grão de mostarda, ela abriga dentro dela aquilo que a gente chama de potencial, poder adormecido. Sim. Aquilo que precisa ser despertado para ganhar sua proporção, né? Uhum. Quem tem fé, eu me lembro, não sei se está muito ligado a isso, mas eu me lembro que no meu caminho de fé, eu não tinha lá muitas experiências, né? Mas meu avô foi me introduzindo pelo caminho da oração, e aí eu não tinha coragem de orar por alguém com câncer, eu orava por gente com dor de cabeça. Uma boa estratégia. A fé me consentia, né? E eu comecei a ver que a dor de cabeça ia embora. Aí eu fui me encorajando, fui crescendo, se dinamizando, e eu tenho orado por cada coisa absurda no que diz respeito à compreensão humana, e como Deus tem agido sobre esse absurdo, conectado com o estímulo da minha fé. Então, assim, não se intimide se a sua fé lhe parece pequena, ela precisa ser despertada. Comece devagar, mas comece, não fique estagnado, porque um grão de mostarda na prateleira será sempre um grão de mostarda. Quase imperceptível, né? Para se tornar uma árvore tem que ser plantada. Né? Dizem que o grão de mostarda é a menor semente, né? O melhor grão, menor grão. De todas as hortaliças. Isso, mas ele na terra, ele se potencializa naquela terra. E diz, se ele for plantado ou então jogado em algum lugar e que tiver uma rocha, né, uma pedra, à medida que ele for crescendo,
né? À medida que ele vai crescendo, aí que diz a palavra, se tiver fé, você vai até transportar os montes, porque diz que quando ele cresce, ele tem uma força tão gigantesca que aquela pedra vai se afastando, porque ele vai tomando forma. Então, aquela pedra vai se afastando com a medida que ele vai crescendo, né? Então, a pedra, ele tem uma força que vai tomando conta. Então, isso é a fé. Vai tomando conta. Sim, e as coisas dá solidez à vida da gente, né? Não é? E as coisas vão se afastando por causa da minha fé. Ou então vão se aproximando por causa da minha fé. No livro Como a Fé Opera, escrito por Frederick, ele disse como é que você pode curar um câncer usando a sua fé se você não experimentou criar um resfriado ou curar um resfriado. Então, ele diz, é um exercício, a fé é um exercício. Por outro lado, ele disse que a fé também é como um pneu de estepe. Se você deixa lá anos a fio sem usá-lo, quando você vai ver, ele está seco. É verdade, gente. E Jesus está com isso, tentando explicar o reino de Deus, né? E a outra parábola que ele usa é a da mulher com uma colher de fermento sobre a massa, que está ali para ser levedada. E a massa cresce pela influência desse fermento. Sim. Fermento normalmente na Bíblia é usado para falar de coisa que contamina, de coisa que não é legal, mas Jesus usa o fermento para mostrar que esse poder de influência que o fermento tem sobre a massa leveda a massa inteira, me lembra até... Não vai parar. Não vai parar, ela vai se expandir. Me lembro do profeta que diz assim, como as águas cobrem o mar, do conhecimento da sua glória há de se encher toda a terra. Ou seja, o reino de Deus não é um reino tímido, ele é expansivo, mas ele se expande silenciosamente. Eu me lembro quando a cortina de ferro e também quando a cortina de bambu foram levantadas, como a igreja tinha se expandido dentro da cortina de ferro e dentro da cortina de bambu. Que foram reveladas depois da sua extinção. Exatamente. Então, assim, o reino de Deus, ele não se limita às condições, ele vai se expandir, porque ele é como um fermento numa massa que a mulher esconde ele ali. Pensa que não? Ele vai entrando em cada poro que ele encontra, ele vai... Então, assim, Jesus está falando do reino e da sua capacidade de expansão. João, a espada não pôde matar a igreja, Roma não pôde acabar com ela, os leões não devoraram a força da igreja, nada parou a igreja. A igreja sempre cresceu e se expandiu. Cada perseguição, a condição da expansão. Nas diásporas, a igreja cresceu muito mais do que em qualquer outro momento da história. Perseguição, a igreja bate. Teve um certo irmão que dizia que a igreja é como um omelete, quanto mais bate, mais cresce. Essa figura é bem interessante para a gente aplicar ela aqui, é esse poder de expansão. Começa a bater, ela começa a se expandir, né? Vendo a sabedoria de Jesus, usando coisas simples para nos trazer o dia a dia, quando Oxalá, no meio político, no meio jurídico, em todos os meios onde as nossas vidas sofrem influência, os que estão lá como fermento pudessem contaminar as massas. É verdade que muitos contaminam, mas é verdade que muitos se estagnam. O que me parece é que não são fermentos, porque a gente entende aqui, o bispo estava falando, eu estava pensando, não há antídoto para conter a expansão de um fermento. Vocês conhecem algum outro composto na fabricação de um pão, de um bolo, que você coloque o fermento e depois você resolva parar e ele pare? Eu não conheço.
Não, só se botar ele no fogo e a minha escolha. E ele se expande, mesmo assando, ele se expande. Entendeu? Ele se expande. Então Jesus coloca aqui essa coisa linda. Ou seja, a nossa vida é um fermento que precisa contaminar as massas que estão em nossa volta, que seja no trabalho, no meio da família, em qualquer outro lugar. Ele diz que esse é o estilo do reino dos céus. Levedar massa, fazê-la crescer, contaminá-la com o bom. Ninguém coloca um fermento, como disse o bispo Renato, o fermento normalmente é usado como coisa de contaminação, e Jesus está falando de uma contaminação do bem. Ninguém coloca fermento em uma massa para estragá-la, né? Uhum. E sim para expandi-la e se tornar gostoso de ser comido. Aqui então, o Senhor usa de uma outra forma para o crescimento, né? É um crescimento que ninguém poderá parar. Sim. Né? Ele usa para falar de crescimento. Nunca parou em toda a história. A igreja nunca parou. Aos trancos e barrancos, aqui, ali, acolá. Nem os falsos profetas, nem os falsos mestres conseguiram parar a igreja. Né? Jesus quis dizer, não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Na República Socialista Chinesa, eu li de um alemão um livro chamado Chineses de Deus. Quantos milhares de Bíblias, navios chegam à noite carregados de Bíblias e amanhecem vazios, sem que as forças contrárias do governo impeçam. Porque é uma expansão silenciosa. Numa noite, um navio é descarregado de Bíblias para serem vividas, lidas pelos chineses. Então, é o reino de Deus se expandindo de forma de um fermento. E Jesus diz, a que compara o reino de Deus? Sim. O reino dos céus. Olha, logo em Atos dos Apóstolos, Lucas descreve a expansão da igreja assim, e a palavra crescia e se multiplicava. Bom, nós não estamos tratando de Bíblia ali, né? Não tinha Bíblia, não tinham livros sendo produzidos em série. É que os irmãos, esse foi o grande trunfo, João, da expansão da igreja no primeiro século. A palavra, o evangelho podia ser lido pela vida de cada um. Coisa linda. Era nesse notório evangelho que a leitura era feita pela vida de cada um. Depois, com a vinda do nascimento de Gutenberg, começaram a imprimir Bíblia, né? Que foi, acho que, o primeiro livro a ser impresso, foi a Bíblia. E ainda é hoje o livro mais lido e vendido em todo o mundo, né? Tamanho é o poder que o Evangelho tem, trazendo nele a vida do reino. Sabe por quê? Quando Jesus diz, o reino de Deus está dentro de vocês, ele coloca a condição do reino na vida de cada um. Então, o reino não é um domínio geográfico. O reino está na condição do domínio antropográfico, no domínio de cada homem, de cada ser humano. Então, não é bem a literatura, é bendita literatura, né? Mas não é essa literatura. Então, com certeza, não vai parar. Não vai parar nunca. Não vai parar de crescer. Até que ele venha. Não para nunca. E vamos lá, e nós vamos indo aí, né? E aqui nada distraía o mestre, né? Porque o objetivo dele era o quê? A jornada para Jerusalém. Para Jerusalém. Então, alguém perguntou, mestre, é certo que só uns poucos serão salvos? Ele respondeu, se são poucos ou muitos, não é o mais importante. Concentre-se em sua vida com Deus. O caminho para a vida, para Deus, exige dedicação total. Muitos pensam que têm lugar garantido no banquete da salvação de Deus, só pelo fato de morar no mesmo bairro. Um dia vocês vão bater a porta da casa dele, querendo entrar, mas encontrarão fechada. E o Senhor dirá, sinto muito, vocês não estão na minha lista de convidados. Ixi, vamos parar aqui mais uma vez.
Vamos parar aqui mais uma vez. Fora da lista. É fora da lista. Olha, o que Jesus está tirando deles? Está tirando esse foco da rede social, né? Se é muito ou se é pouco, não importa. O que importa é que a vida de vocês esteja ali, sendo vivida dessa forma. Então não se impressione com o número, não se impressione com a quantidade de pessoas. Se serão muitos ou serão poucos, isso pouco importa. Para uns parece que isso tudo importa, né? É essa onda da contabilização de tudo. Cara, não importa, de verdade não importa. É Cristo em mim, é Cristo em nós, é Cristo na minha vida. É isso que de fato importa, é isso que a gente precisa estar atento. Não é atento se aquilo que a gente crê é popular ou deixa de ser popular, João. Parece que a gente tem uma necessidade que se popularize aquilo que a gente acredita, para ter mais adesão àquilo que a gente acredita. Jesus está dizendo, não é isso que importa. O que importa é a tua vida em Deus, o que importa é Cristo na tua vida, o que importa é isso, exatamente isso. E dedicação, né? Total. Dedicação total. Aqui. Gente, não tem meia boca. Não. Jesus não pode ser o nosso contatinho. Contatinho é essa figura moderna, João, que quando o camarada está lá, ou a mocinha está lá sozinha num sábado à noite, ela não tem companhia, ela tem uma lista de contatos que ela diz, será que eu ligo para fulano, ligo para ciclano para sair comigo essa noite? Esse é o contatinho. Jesus não é o nosso contatinho. Ele espera a dedicação total, plena da nossa vida. Eu cá fico pensando, a impressão que causava naqueles imperadores, quando alguém decidia não negar a Cristo, mesmo que fosse a fogueira. Ou seja, não há meia boca. São verdades. E o que leva alguém a abdicar da sua própria vida terrena por amor a Cristo? É um segredo que só quem o conhece. É um segredo que só quem o tem conhece. Não é para aqueles que intelectualizam a palavra. Não é para aqueles que enchem-se de literaturas e de religião, mas é para quem o conhece de fato. E Jesus está falando disso aqui. É para quem o conhece. Quem o conhece, ele diz, eu conheço as minhas ovelhas e delas sou conhecido. Quem o conhece, conhece esse segredo de servi-lo. Quem apenas intelectualiza, abre mão com rapidez, com facilidade, e depois vai bater a porta, não encontra espaço. Por que não encontra? Porque, de fato, o seu coração não estava ligado nisso, estava apenas intelectualizado na sua mente. Exatamente. Aí ele diz, você não estava na minha lista, né? Você não estava. Claro, aí ele diz, vocês protestarão, é claro, mas nós te conhecemos a vida inteira. Ele nem vai deixá-los terminar. O que vocês acham que é conhecer está longe disso. Vocês não sabem nada a meu respeito. Ixi. Que coisa, hein? Então vocês se verão do lado de fora, ao relento, estranhos em relação à graça. Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas passarão na frente de vocês em direção ao reino de Deus. Vocês verão estrangeiros, vindos de todas as partes do mundo, sentados à mesa do reino de Deus, enquanto vocês vão estar do lado de fora, espiando pela janela, tentando descobrir o que aconteceu. Esta é a grande versão, os últimos da fila à frente dos primeiros, e os que eram os primeiros ficando por último. Eita ferro, palavra dura essa para os judeus que estavam ali, né? Porque a impressão deles é que eles estariam primeiro, e agora ele está dizendo, os últimos vão entrar na frente de vocês. Os estrangeiros. Os estrangeiros, aqueles que não tinham a prerrogativa, agora estão adquirindo a prerrogativa. Aqueles que estavam tão longe, caminhando longe, vocês estão pertinho, mas eles passaram à frente de vocês. Bem, ali cabe a promessa feita a Abraão. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Sim.
Jesus é o cumprimento dessa promessa, né, João? Uhum. Porque todos os homens de toda raça, tribo, língua, povo, nação, etnia, todos aqueles são chamados ao arrependimento e ao plano da salvação. Glória a Deus. Não? Esta é uma questão que a gente precisa bater, que os judeus tinham por exclusividade a salvação e a redenção, né? Uhum, Eles tinham por isso que Jesus fala dessa natureza. Exatamente. A gente, assim, ninguém se dê por exclusivo, porque Deus tem seus planos, né? A gente vai ali tomar um cafezinho e volta já. Olá, gente, muito bom dia, estamos de volta. Esse é o programa Café com Bispo e nós estamos aqui animados, felizes, compartilhando textos fantásticos das Escrituras para você. E nós estamos já aí no capítulo 13, já no versículo 31, né? Isso. Versículo 31. Saímos agora dessa coisa que Jesus diz, cara, vocês não me conhecem, vocês pensam que me conhecem, mas vocês não me conhecem. Gente, é uma diferença muito grande. Você conhecer Jesus a partir do fato histórico e conhecê-lo na sua vida, identificá-lo, reconhecê-lo, estar unido a ele em profundidade, em dedicação total, é muito diferente. A gente não pode dizer, eu conheço Jesus porque conheço a sua história. Eu digo que conheço Jesus porque ele está em mim, ele me habita, ele se revelou a mim de forma misteriosa, fecundou o meu espírito, ele colocou a sua graça dentro de mim, colocou o seu reino dentro de mim. Então, eu conheço a partir disso, né? Eu posso morar nos confins da terra, eu posso não ter essa presunção de ter nascido judeu, mas ele me encontrou numa condição da minha humanidade, da minha geografia, se revelou a mim, e isso não me faz menos do que ninguém. Também não me faz mais, mas não me faz menos do que ninguém. Ele me encontrou, abriu o caminho da graça, e eu estou seguro na sua salvação. Bendito seja o nome de Jesus, né? Estamos indo agora, bem aí para o versículo 31. Eu gostaria de parar um pouco aqui no versículo 26, muito rápido. À vontade. Falar. É que eles retrucam, aqueles que o ouvem, retrucam dizendo, nós te ouvíamos, nós vivíamos contigo, nós caminhávamos contigo. Gente, quanto nós temos nos enganado por lermos a Bíblia e praticarmos uma religião e não conhecermos a Cristo. Ele diz, eu não vos conheço. Imediato ele interrompe, eu não vos conheço. Quanto nos enganamos por tantas vezes, quantos andam enganados. É triste, mas o que nós estamos falando aqui não é para condenar e nem para acusar aqueles que vivem nessa condição. É para que entendam que Jesus Cristo disse, dai ouvido. Dar ouvido não é apenas ouvir. Senhor, nós te ouvíamos, tu para ensinávamos. Tu nos ensinava. Tu ensinava a tua palavra para nós nas nossas ruas, no nosso bairro. E nós sentávamos para comer contigo. Ele diz, eu não conheço vocês. Ou seja, não faziam parte. É uma presunção, né, João? A gente lê um livro e acha que conhece tudo do autor. E não é bem assim se não tiver intimidade, se a gente não tiver relacionamento profundo, se a gente não tiver compromisso, de fato, com essa pessoa, a gente não conhece. Então, Jesus está deixando isso muito claro, né? Vamos lá, então. Alguns fariseus vieram avisá-lo. Salve a sua vida. Herodes está à sua caça, ele quer matá-lo. Jesus respondeu. Digam àquela raposa que não tenho tempo para ele agora. Hoje e amanhã estarei ocupado, expulsando demônios e curando doentes. Depois de amanhã, concluo o meu trabalho. Além disso, não é adequado a um profeta morrer fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, assassina de profetas, que agride os mensageiros de Deus. Quantas vezes desejei reunir seus filhos como faz a galinha, que mantém seus pintinhos a salvo debaixo das asas, mas você se recusou e me virou as costas. Agora é tarde demais.
você não vai me ver outra vez, até o dia em que disser, bendito é ele que vem em nome de Deus. Uhum. Sabe o que me impressiona nessa leitura? O iniciozinho dela. Quem foi avisar Jesus que Herodes estava arquitetando planos e caçando Jesus para matá-lo? Os fariseus. Os fariseus. Eles estavam ali. É um leve trás, né? Um leve trás. Mas até os fariseus, nessa hora, estão preocupados, né? Vão perder. Porque, gente, a gente mete o malho nos fariseus, porque eles são chatinhos mesmo. Mas eu imagino, João, quantos fariseus estavam, de fato, interessados no que Jesus estava dizendo, não é? É o que eu estou sentindo aqui. Fariseus famintos, né? Será que os fariseus eram, na verdade, perturbadores, ou eles estavam buscando conhecer a verdade, mesmo sendo ao seu modo? Mesmo sendo pelos preceitos que eles aprenderam? Acho que as duas coisas, hein, João? Acho que as duas coisas. Eu posso entender que eles estavam famintos por conhecer verdades, e eu tenho a impressão que não foram poucos deles que se converteram ao cristianismo. Paulo foi um deles, né? E quantos? E quantos outros? E quantos outros? Então não eram alguém que a gente deva meter o malho aqui e achar que eram perturbadores do evangelho, perturbadores da missão de Cristo. Eram seguidores que tentavam entender ao seu modo. Gente, nós tivemos um programa, um culto um dia desses, que alguém mandou uma mensagem tentando ver a mensagem ao seu modo. Foi isso? João, eu acho que ele nem olhou bem para a mensagem, porque o comentário dele não tinha absolutamente nada a ver com o que estava sendo posto. Ele estava indignado com o mundo evangélico no período da pandemia, que ele achava que tinham orado e ninguém ficou curado, muitos pastores evangélicos morreram de Covid, apoiaram Bolsonaro e Bolsonaro perdeu. Eu acho que a indignação dele estava com essa postura dos evangélicos extremistas, né? Nessa guerrilha que estabeleceram no período das eleições anteriores. Eu acho que era isso. E ele soltou lá, vocês são uns hipócritas. Assim, não tinha nada a ver comigo, não tinha nada a ver contigo, não tinha nada a ver com a gente. Eu acho que ele achou foi um canal para desabafar uma coisa que estava machucando ele, entende? Entrou no nosso não tinha nada a ver com a gente. E desabafou. Mas é que eu estou falando, havia coisas presas dentro dele, quem sabe ele está buscando se libertar. Quem sabe. Eu creio que muitos fariseus, porque o que Jesus fala dos fariseus? Vocês leem as escrituras. Erram porque não entendem e nem querem aprender. O mesmo que queiram aprender, não conseguem aprender. Gente, quantas vezes a gente vai palestrar com alguém e ele quer nos ouvir, mas quer nos ouvir conforme o seu conceito e não conforme a verdade que a gente está levando. Vocês já não encontraram pessoas assim? Especialmente no seu consultório? Pessoas que querem ser ouvida, mas quer ser ouvida ao seu modo, quer te ouvir, mas que você diga coisas que ele queira ouvir e não que ele precisa ouvir. Os fariseus eram uma casta de religiosos, uma casta não quero chamar, eram um grupo de religiosos que tinham boas intenções, mas praticavam hipocrisia porque a coisa estava mais no intelecto do que, na verdade, estava no coração. João, eu ainda insisto que havia gente assim como você está falando. Eu não consigo, como é que eu diria, refutar o que você está falando. Eu acho que havia. Mas a gente precisa pensar nos outros fariseus, que nós conhecemos muito bem a postura deles, que alguns deles arquitetaram planos para prender Jesus, a fim de matá-lo. Então, havia grupos. É como os evangélicos, por exemplo. Os evangélicos te representam? A mim não me representam. Não me representam. Dependendo de que evangélicos são esses que a gente está falando, não me representam. Então, há evangélico gente boa, há evangélico que não é gente boa, há evangélico corrupto, há evangélico não corrupto, há evangélico radical, há evangélico que nem a fé evangélica está sobre eles. Então, assim, havia uma fatia, e eu não sei quantificar isso,
Mas se haviam esses que tinham fome e sede, e eu acho que havia sim. Você se lembra que na narrativa de Atos, muitos sacerdotes obedeceram à fé. Eu estou falando de sacerdote agora, não dos fariseus, né? Muitos sacerdotes obedeceram à fé. Aqueles que pareciam antagônicos a Jesus, agora têm-no revelado na vida deles. Então, assim, há esse e aquele. Esse grupo de fariseus aqui, esses fariseus, eles parecem gente sedenta, que queria continuar ouvindo Jesus. E, cara, escapa aí, porque Herodes está fazendo plano para uma caçada a você. Então, se esconde, fuja, preserve a sua vida. Eles estavam interessados na vida de Jesus e nas coisas que Jesus estava dizendo. Diferente daqueles que estavam jejuando contra a vida de Paulo. Né? Bem diferente o posicionamento deste e daquele, né? Sim, sim. Agora tu imagina, cara, até dos discípulos de Jesus teve um que traiu. Então, assim, a gente sempre vai ter essa gente, uns que querem nos acolher, outros que querem nos vaiar, outros que nos aplaudem, outros, entende? Então, os dois grupos ou mais grupos sempre vão haver na história da nossa vida, como houve na vida de Jesus, né? Nem todo aquele que diz nosso inimigo está ali para nos destruir. Às vezes está ali para nos promover, não é não? Uma maluquice feita contra nós pode ser a chance da nossa grande promoção, né, João? Isso mesmo. Outro dia não, tem bastante tempo, né? Eu estava dando uma entrevista para um jornal e me perguntaram se eu não tinha medo de novos líderes, se eu não tinha medo da igreja crescer e tal. E eu dizia, cara, responsável pelo meu progresso são duas pessoas. É claro que uma muito mais importante que a outra. Eu diria que num grupo desse está Deus e meus amigos, que são responsáveis por isso, mas no outro grupo está Satanás e os meus inimigos. Eles também são responsáveis pelo meu progresso, porque eles não me deixam sossegado, né? Estão sempre me futucando para que eu me reinvente, me melhore, me qualifique mais. Então, assim, com fariseu ou sem fariseu, a obra vai seguir e Jesus vai caminhar, né? Para Jerusalém. Para Jerusalém, porque é o alvo dele. É o destino de Jesus. Ninguém morre antes de chegar ao seu destino, né? Aqui Jesus sabia o destino dele, a caminhada dele, então isso ele também nos ensina aqui, né? Nessa passagem, que a gente não pode perder o foco, mesmo que tenha os acusadores, que tenham aquele que estão testando você, que tem Herodes dizendo que está te caçando para te matar. Ele diz, olha, hoje eu não posso, amanhã também não, eu vou concluir, eu tenho um plano a concluir. Jesus está dizendo, eu tenho algo a fazer, e eu não vou deixar pela metade por causa de Herodes. Isso é interessante, né? Então, se você tem algo, um planejamento, um projeto em tuas mãos que Deus te deu para fazer, conclua, não deixe no meio do caminho. Jesus disse, eu tenho algo a fazer. Eu não vou entrar na conversa dessa raposa. Eu tenho algo a fazer e ele disse, eu vou concluir, né? Eu vou concluir. Sim. Muito bem, já estamos agora aqui no... Capítulo 14, né? 14. Vamos lá, Lúcia, a leitura? Vamos sim, meu bispo. Certa vez, num sábado, Jesus estava na casa de um dos principais líderes dos fariseus, participando de uma refeição. Os convidados não tiravam os olhos dele, observando cada movimento que fazia. Diante dele havia um homem com uma severa enfermidade nas articulações. Jesus então perguntou aos líderes religiosos e fariseus ali presentes: é permitido curar no sábado, sim ou não? Eles ficaram em silêncio. Jesus chamou o homem e o curou. Depois de o despedir, perguntou: se seu filho ou seu animal cair num poço no sábado, será que há alguém aqui que não corra para tirá-lo de lá imediatamente? Ninguém se arriscou a responder. Sim, eram perguntas que fechavam definitivamente o caminho do controverso, né? Jesus colocava eles em xeque-mate, porque uma resposta mal dada
podia comprometê-los, né? Por isso eles faziam silêncio. Era exatamente quando, por exemplo, perguntam a ele sobre João Batista, né? Se João Batista vinha de Deus ou de onde vinha João Batista, e eles têm que se calar, porque o povo estava com João. E se eles dissessem que João era um alienígena, né? Era uma persona não grata, eles estariam em apuros, né? Então, assim, Jesus estava sempre colocando as coisas nos seus devidos lugares e mobilizando com palavras, sem agressão, sem violência, colocando cada um no seu devido lugar. Jesus usava suas palavras responsavelmente. Ele sabia imobilizar bem as pessoas quando ele queria fazer isso, né? Então, Jesus usa desse recurso para paralisar e fazê-los refletir, né? Porque a pergunta dele não é uma pergunta de tolo. Porque ele sabia que eles iam agredi-lo porque ele curou aquele rapaz num dia de sábado. Não né? era, meu bispo, uma pergunta para autorizá-lo a curar. Sim, sim. É verdade, não era. Não. Ele, na verdade, cura e dá um checkmate, né? Porque a resposta é óbvia. É claro que eles não iam deixar aquele animal no poço. Fazia pouco tempo, no programa passado, nós estávamos vendo, quando ele foi jantar na casa daquele fariseu, que ele curou pessoas depois que saiu dali, e o chefe da sinagoga logo o proibiu de curar no sábado, né? Para evitar, talvez, uma questão como essa, uma controvérsia, ele primeiro abre o espaço e diz: o que é que vocês dizem sobre isso? Porque lá, na cidade onde eu estava anterior, eles não permitiram que eu curasse. E agora? Pode deixar a ovelha morrer no poço? Ou não? Vocês vão deixar morrer lá no poço? É claro que não iam, né, João? Mas todos se calam porque a resposta seria comprometedora, né? Não era uma resposta qualquer. Ela era comprometedora. E o silêncio aqui, eles saem até de sábios, né? diz que até quando se cala, o tolo passa por sábio, né? Exatamente, passa mesmo, né? Então, às vezes, é melhor a gente ficar calado que a gente passa por sábio, né? Quando um tolo fala, ele gera certezas, né? Ele gera essas certezas, meu Deus do céu. Mas vamos lá, vamos continuar andando aqui. Vamos lá. Depois disso, ele ensinou uma lição aos convidados ao redor da mesa. Percebendo que alguns disputavam o lugar de honra, disse: quando alguém convidar vocês para um jantar, não ocupem o lugar de honra. Alguém mais importante que você pode ter sido convidado. E o anfitrião dirá, na frente de todos os convidados: desculpe, você pode dar licença? O lugar de honra pertence a este homem. Com a maior vergonha, você terá de se acomodar na última mesa, no lugar que sobrar. Quando você for convidado para uma festa, sente-se no último lugar. Quando o anfitrião entrar na sala, ele dirá: o que você está fazendo aí? Venha para frente. Você será motivo de comentários na festa. O que eu estou dizendo é que, se você andar por aí com o nariz empinado, vai acabar com a cara no chão. Mas se souber ficar no seu lugar, será recompensado. Dirigindo-se ao anfitrião, Jesus aconselhou: da próxima vez que você oferecer um jantar, não convide apenas amigos, familiares e vizinhos ricos, que podem retribuir o favor. Convide algumas pessoas que jamais estiveram em sua lista, os marginalizados, os excluídos. Acredite, você será e experimentará uma bênção. Eles não terão como retribuir, mas o favor será retribuído. E como? Na ressurreição do povo de Deus. Caramba, essa palavra é muito animadora para mim. Eu vejo que a arrogância... Acho que foi domingo passado, eu estava dizendo que o mundo está tomado de uma feiura incurável.
Uma feiura que parece não ter cura, João. E a arrogância é uma das feiuras mais horrorosas que a gente pode notar. Essa soberba, essa empáfia de nariz empinado. Gente, se nós não compreendermos nossa humanidade, se nós não humanizarmos a nossa vida e as nossas relações, nós vamos estar criando uma sociedade extremamente inconvivível. Quando eu repito tantas vezes, né, inúmeras vezes eu repito que nós somos farinhas do mesmo saco, isso significa que a nossa humanidade é a mesma. Somos só seres humanos. João, quando o nosso corpo desce à sepultura, rico e pobre não tem distinção, somos todos iguais. Então, por que a empáfia? Por que o nariz empinado? Por que a arrogância? Por que tratar as pessoas com menosprezo? Por que tratá-las com desprezo? Paulo, escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, lá no capítulo 13, ele diz que o amor não ensoberbece ninguém. O amor não trata os outros inconvenientemente. Então, não adianta a gente ser um palestrinha do amor e viver uma vida arrogante, como se a gente fosse o grande palestrante do amor, mas a gente não perde a oportunidade de se manter superior às pessoas que caminham conosco, né? Ao longo da minha vida, eu vivi uma empáfia religiosa, porque foi assim que eu fui aculturado. Sou salvo e quem não é salvo é pecador. Cria-se hinos, canta-se tantos hinos por aí, chamando o outro de pecador, e isso coloca numa condição inferior. Uhum. Então, uma terrível falta de educação, de respeito. Eu né? vivi isso, hoje eu tenho vergonha de ter vivido esse sentimento, de ver que as pessoas não cristãs, que não comungam da minha fé, são inferiores espiritualmente a mim, e foi essa cultura que eu recebi. Hoje eu tenho vergonha disso, me dói na alma de ver isso, e quantas vezes nos ufanamos, nos sentimos superiores porque nos vestimos como crentes, porque portamos uma Bíblia, e o outro não porta a Bíblia, e o outro está no bar bebendo, então eles são pecadores e nós somos os salvos. Isso não é próprio nosso. João quis exterminar uns que... repreender uns que não faziam parte do grupo. Uhum. Enfim, os samaritanos se sentiam rechaçados porque os judeus se sentiam assoberbados e eles eram pessoas inferiores. E Jesus para e vai falar com quem? Com uma samaritana de qualidade, ou seja, de conduta reprovável. Então esse Jesus não faz distinção. Ele é o nosso Cristo, ele é o nosso Salvador. Não precisa andarmos de nariz empinado, de empáfia, imaginar que porque conhecemos a Cristo nós somos superiores àqueles que não o conhecem. Nós lemos no texto anterior que diz assim, muitos virão e passarão na frente, né? Uhum. Foi o texto que nós lemos? Passarão na frente. Aquele que nós chamamos de pecador hoje, amanhã poderá estar na tribuna da igreja e nós sentados lá no banco, bebendo ou comendo da mensagem que ele traz. Uhum. Então é preciso que a gente tenha, na verdade, essa humildade suficiente para entender que o Cristo não faz distinção de pessoas. É que a arrogância, João, ela vaza para tudo quanto é lado, ela não está só no meio religioso. Uhum. Ela está como a gente trata o flanelinha, como trata o garçom. Você quer começar a entender como é que uma pessoa vive a vida dela? Vai almoçar com ela e veja como ela trata o garçom. É assim que ela é. Sabe? E Jesus diz, o garçom é o cara mais importante da mesa. Ele que tem o que servir, né? Uhum. Sim, uma vez eu estava almoçando com um querido amigo, que hoje já não está entre nós, e ele tratou o garçom desnecessariamente. Acho até que nunca seria necessário, mas de maneira tão arrogante, tão hostil, que eu decidi em mim não sair mais com esse amigo para jantar fora ou caminhar com ele, porque, meu Deus, se ele trata assim
o garçom que não é inimigo dele, imagine no dia em que ele se estranhar comigo, o que ele não fará com a minha própria vida, né? Então, aquele dia eu chamei a atenção dele, fui assim, austero com ele e decidi, eu não saio mais com ele. Eu não suporto ver pessoas humilhadas diante de mim, entende? Nem a criança, nem o adulto, ninguém. Isso não é coisa de gente que tem o reino de Deus dentro de si, não é? Com certeza. Daqueles que têm religião, crença, filosofia religiosa, mas não tem Cristo que reinando. Tem o reino dentro de si, não humilha ninguém. Não anda desse jeito. Gente, a gente vai tomar um cafezinho e volta já já. Olá, minha gente, estamos de volta. Esse já é o terceiro bloco da nossa programação e nós estamos aqui envolvidos numa história que Lucas nos conta sobre Jesus, sobre sua movimentação, sobre a interferência das pessoas, sobre as falas de Jesus e os feitos de Jesus. Então, a gente está lendo com muito interesse, perdão, aquilo que Lucas está registrando. E nós já estamos aqui bem no capítulo 14, né, Eloide? Versículo, né? Versículo 15, né? Versículo 15. Falando sobre os convidados que... Sim. Uhum. A gente pode prosseguir? Pode, vamos lá. Ok, vamos lá. Os convidados exclamaram: feliz quem pode participar de uma festa no reino de Deus. Jesus concordou: sim. Certa vez um homem deu uma grande festa e convidou muita gente. Na hora do jantar, enviou um criado para avisar: venham, a comida está na mesa. Estranhamente, todos começaram a apresentar desculpas, um após o outro. O primeiro disse: comprei algumas terras e preciso vê-las. Aceite minhas desculpas. O segundo disse: comprei 5 juntas de bois e preciso testá-las. Aceite minhas desculpas. O outro disse: acabei de me casar e preciso ficar com a minha esposa. Aceite minhas desculpas. Uhum. Sempre desculpa. Acho que a moral daqui é a desculpa que se dá para não se viver profundamente e totalmente a experiência de Cristo na nossa vida. Eu me lembro muito tempo atrás, eu pastoreava uma igreja na cidade de Niterói. Niterói era a capital fluminense, né? Uhum. E eu pastoreava 2 igrejas ao mesmo tempo nessa época, uma em Niterói e outra lá em São Gonçalo, mais distante um pouco. E nós tínhamos começado uma construção de um auditório maior e tinha um engenheiro que era o responsável pela obra. E uma vez ele disse para um funcionário dele assim: eu sou pastor lá na igreja, aqui não, aqui eu sou engenheiro. Eu fiquei pensando, como que esse homem consegue viver 2 mundos? É verdade que ele é pastor e ele era engenheiro. Mas por que compartimentar a vida? Quando eu caminho com o reino de Deus, eu sou integral. 24 horas por dia, Cristo está em mim. Cristo não fica do lado de fora da porta quando eu entro numa sala, quando eu vou ao cinema, quando eu vou a uma partida de futebol, quando eu me movimento, entro num restaurante, enfim, é Cristo 24 horas por dia. Essa coisa de ter uma vida dupla, não é? Uma hora eu sou um cristão, a outra hora eu não sou cristão agora eu sou patrão, olha, agora eu não sou patrão, agora eu sou empregado, eu não sou um cristão. Como pode a gente se dividir tanto? Acho que essa divisão é inapropriada para todo aquele que abraçou o reino de Deus em toda a sua inteireza. Nós somos o que somos o tempo inteiro. Eu sou um cristão ou eu sou um pastor apertando parafuso, pintando uma parede, capinando um terreno,
eu não me desfaço daquilo que me constitui. Isso, meu bispo. Na verdade, eu sou muitos em mim mesmo, mas todos esses muitos que eu tenho em mim mesmo, todos eles passam por dentro de Cristo. Todos passam pela minha experiência cristã. Então, eu não posso me tornar uma pessoa com múltipla personalidade, porque isso é um problema grave psíquico, esse desfrute das múltiplas personalidades. Uma hora... Fragmentados, exatamente, Lloyd. Essa fragmentação não faz bem para ninguém. Na verdade, atordoa a nossa vida e atordoa a vida das pessoas. Quem a gente deve ser em qualquer lugar em que a gente estiver. Tomando um banho de mar ou com um paletó bem alinhado, levando a pregação do Evangelho para os que usam paletó, né? Isso não fragmenta e nem deve fragmentar a gente. Volto a repetir, nós somos muitos em nós mesmos, mas todos esses muitos de nós, todos devem passar por Cristo. Bispo, interessante que desculpas são historinhas, né? Que se conta para não fazer aquilo que precisa ser feito, né? E essas historinhas sabotam nossos projetos, o andamento da nossa vida, atrasa processos, sabe? Por isso que Jesus disse, olha, eu não tenho tempo nesse momento para Herodes, eu tenho o que fazer. Aí ele disse, eu tenho uma lista de coisas para fazer e eu não vou contar historinha, eu vou caminhar, vou para frente. E é isso, quando a gente começa a dar desculpas, se precisa fazer isso, mas agora não, porque eu tenho isso. E a gente tem que caminhar na vida, é um processo, e a gente tem que fazer, tem coisas que a gente faz na vida antes, durante e depois. E a gente precisa olhar para isso e dizer o que eu preciso fazer agora. E depois, e antes, né? Mas a gente não pode viver contando historinhas, coisas, anulando coisas na nossa vida, atrasando aquilo que já poderia estar caminhando lá na frente. Por isso que o Senhor disse, olha, tem pessoas que caminhavam longe, agora vão passar de vocês, vão chegar primeiro que vocês. Foi o que o Senhor falou no capítulo anterior. Sim. Olha, o texto que mais me assusta foi um texto que Jesus está junto aos fariseus e ele surpreende a todos, até a nós que lemos. Ele diz para aqueles religiosos fariseus, antecederão vocês, ou seja, vão chegar antes de vocês, no reino dos céus, as meretrizes, as prostitutas, os beberrões, os fanfarrões, os publicanos, os pecadores. Por que Jesus diz isso para os fariseus? Porque todos esses que ele citou, João, são pessoas permeáveis. O Evangelho pode entrar nelas, mas a quem ele se referia, o Evangelho estava bloqueado por causa da tradição deles, de tal maneira que eles não se davam ou não se permitiam serem prescrutados pela força do Evangelho. Era tanta tradição, tanto rigor, que o Evangelho não entrava dentro deles. Então, assim, mais próximo da luz está quem está na escuridão. Quem pensa que está na luz está mais longe da luz do que aqueles que estão em plena escuridão. Porque o próximo passo para quem está na escuridão é a luz. Vamos usar a noite para representar melhor meu pensamento. Quanto mais escura é a noite, mais perto do raiar do sol estará. E quanto mais se pensa que está no sol, mais próximo do luar estará. Então, assim, pensemos nisso e consideremos que todos nós deveríamos ser um pouco mais compassivos com as pessoas e mais humanos com nós mesmos. Porque chega um momento, e essa é a impressão que me dá quando eu lido com gente,
que as pessoas vão se arrogando e se tornam quase que impuníveis. Eu assisti um seriado recentemente de uma igreja ali na América Central. Era uma igreja extremamente crescente, rica, com muitos recursos, muitos adeptos. E aquele que começou aquela obra tenra, aquela obra bonita, cheia da graça de Deus, chegou um momento em que o orgulho, a presunção e a arrogância tomou conta daquele líder. E ele se sentiu acima de qualquer coisa. E começou a cometer infrações e crimes terríveis de assédio moral, de estupro de vulnerável. E era assim, era coleção de pecados que eram aplacados pela autoridade apostólica. Porque era um apóstolo, acima de tudo, tinha direito sobre todos. E todos viviam e trabalhavam em função de beneficiar esse tal apóstolo, não é? Que, assim, foi um seriado baseado em caso real, né? Na verdade, era uma reportagem. Meu Deus do céu, por que um líder começa tão tenro e termina tão macabro, com história tão cheia de pecados e erros e transgressões, né? Com manobras financeiras, com a humilhação dos outros que estão à sua volta? No reino de Deus, a autoridade é para servir, não é para ser servido. Acho que a gente está entendendo mal alguma coisa, porque quanto maior a autoridade, maior o serviço. E esses que se perdem, é aquela mesma história do vaso que se quebra na mão do oleiro. O cara é usado, daqui a pouco ele pensa que é Deus ou faz parte da família, não é? Tá ali tão próximo de Deus que ele se sente um próprio Deus, não é? Existe uma confusão, um auto-engano que ser líder, né, em um lugar ou uma igreja, uma empresa, significa um status, né? Que as pessoas geralmente entendem como ser líder, ser aquele que está ali gestando, está administrando, é alguém que tem um certo status. E, na verdade, é aquele que tem mais responsabilidade, né? Que tem que se responsabilizar, que é aquele que tem que servir, que tem que estar com a bandeja na mão, pronto a servir. O bispo costuma dizer que tem que estar com os aventais, né? Prontos, né? Com os aventais postos. Não é isso? Sim, claro. Porque é dessa forma que se vive no reino de Deus. O reino de Deus não é uma sociedade romana, porque a autoridade no Estado romano era uma hierarquia. E aí compreender as autoridades da igreja com um poder hierárquico é romanizar o reino de Deus. Não tem uma escadinha de crescimento, não é isso. Não é dessa forma. A autoridade não é um poder exercido dentro de uma hierarquia. É uma questão de competência. Outro dia alguém dizia assim, você é o bispo da igreja, então tu é o dono da igreja. E eu, dono da igreja? Alguém recentemente, me fez uma proposta para comprar o nosso auditório. Aí eu disse, como que eu não posso vender? Eu não sou vendedor. Mas a igreja não é tua? Eu falei, não, a igreja não é minha. A igreja é de Cristo e a igreja é um corpo, ainda que, falando de instituição, eu também não sou dono da instituição, eu sou um gestor, um bispo, né? Um gestor dessa instituição. Mas eu não sou dono dela, não tenho poderes de vender. Até poderes para comprar eu tenho limitações. Se eu comprar alguma coisa que a igreja não pode pagar, eu posso ser até punido. O Conselho Fiscal está aí para olhar alguma infração, algum erro dessa forma. Então, assim, eu não posso, eu não tenho liberdade, entende?
eu tenho gestão sobre a questão financeira, mas eu não posso assinar qualquer cheque, eu não posso comprar qualquer coisa. Nem ninguém pode, na verdade, nem ninguém pode, né? Então, ninguém é dono de coisa nenhuma. Em se tratando da igreja, seja ela o corpo de Cristo ou a instituição chamada igreja, a gente é servo dessa igreja, a gente não é dono da igreja. A gente nem é dono do corpo de Cristo, nem é dono da instituição. Se é assim, alguma coisa está errada, né? E eu acho que é por isso, esses caras começam a se sentir dono das pessoas, né? E aí os abusos são inevitáveis. Caramba, falamos muito mal desses loucos aqui, né? Eu quero pegar aqui, me permita o tempo para pegar aqui do capítulo 14, talvez até ao 20, 16 ao 20. Jesus contando uma parábola, e eu me reportei aqui lendo esse texto, eu me reportei aqui aos meus anos, até aos 50 anos de idade, talvez. Um homem preparou um banquete e convidou os seus amigos, as pessoas importantes que ele julgava importantes, para participar desse banquete. E depois de tudo pronto, despesa pronta, ele manda avisar que estava tudo pronto e começa a aparecer desculpas. Uhum. E um comprou um campo, outro comprou bois e outro casou-se. O que é que eu estou falando dos meus anos, até os 50 anos talvez? Era muito raro ver-se um grande empresário tornar-se um ministro do Evangelho. Muito raro um profissional de sucesso tornar-se um ministro do Evangelho. Porque isto era mais importante do que o reino dos céus. A sua profissão, a sua medicina, a sua advocacia era muito mais importante do que o reino dos céus. O seu empresariado, o seu comércio, o seu engenho, na época eu vivia a época do engenho, era muito mais importante do que o reino dos céus, do que deixar tudo aquilo para testemunhar, para se tornar testemunho de Cristo, para se tornar um homem cristão. Então conhecia-se pessoas pelo seu empresariado, pelo seu poder jurídico, pelo seu poder na área da medicina, mas não se conhecia aquele homem pelo seu poder de ser um cristão, de Cristo estar em sua vida. E aí Jesus chama e diz assim, foram chamados, foram convidados, mas cada um apresentou a desculpa. As coisas terrenas sendo superiores às coisas celestiais. As coisas que lhe davam lucro superiores às coisas espirituais. Por outro lado, Jesus fala aqui também de coisas naturais da vida. O desrespeito ou o desprestígio com um amigo. Jesus diz, ele convidou amigos, ele convidou a sua turma, convidou aqueles que ele julgava importante. E um julgou mais importante cuidar do seu campo do que prestigiar um amigo. Quantas vezes nós encontramos desculpas para nos perdermos dos amigos, dos encontros com os amigos? Quantas vezes inventamos desculpa para prestigiar até aqueles que estão enfermos, precisando da nossa visita? Nós preferimos dar valor àquilo que temos do que aquilo que os outros necessitam da gente. Uhum. Então eu entendo que Jesus está chamando aqui também para isso. O meu campo, o meu negócio não pode ser mais importante do que a vida do outro quando necessita de mim. Quando precisa celebrar ou precisa mesmo da minha visita por dificuldades que está passando. Uhum. Eu quero entender e tenho entendido, e Deus tem me levado a fazer isso. Eu tenho saído daqui de casa, ando 200 e tantos quilômetros para visitar um amigo que está enfermo, que está em dificuldade, porque sei que a minha presença levará conforto a ele. Uhum. E aqui foram convidados e desprezaram o convite por conta de interesses financeiros, interesse social. Me casei, tenho que dar assistência à minha esposa, eu estou recém-casado, tenho que curtir a minha lua de mel. Que espere o teu banquete. É menosprezo. Sim. Isso não deve se nomear entre aqueles que se dizem cristãos. João, assim, desculpas, a gente precisa
entender que isso não pode ser considerado. Porque, imagina você, eu também nasci dentro de uma igreja onde, se eu me tornasse pastor, eu tinha que abandonar toda coisa que eu estivesse fazendo. Então, tinha que abrir mão da minha atividade profissional para me dedicar exclusivamente à obra eclesiástica. Era uma exigência da própria instituição. Então, tem os que, porque tinham uma atividade extra, uma outra atividade, então, como dependiam economicamente, eles não negociavam. Tipo, não, cara, então eu vou ter que me aposentar para poder servir a Deus aí dentro da instituição. A vida não é sistêmica, né? Não sim, existe. sim. Então, assim, mas isso cai por terra quando a gente entende que o nosso ministério, muitas vezes, não está atrelado a uma atividade eclesiástica. Não está dentro da atividade eclesiástica. A primeira vez que veio luz sobre a minha mente, eu estava dentro de um hospital e o médico me disse assim, o meu ministério acontece aqui no hospital. Eu sirvo a Deus e ao meu próximo exercendo a medicina. Que compreensão, né? Que compreensão. Não, aquilo me tomou assim de um susto, porque eu não compreendia isso desta forma. Eu achava que servir a Deus era aquilo que acontecia dentro dos parâmetros da igreja. E aquele médico estava me ensinando talvez uma das mais importantes lições da minha vida, porque não tem desculpa. Para servir a Deus, não tem desculpa. Você pode não ser um pregador no púlpito da igreja, um musicista dentro do culto, você pode não ser um porteiro, mas servir a Deus, a sua geração, de uma maneira impecável, no lugar onde você estiver exercendo esse teu ministério. Isso. Porque assim, eu posso ser um juiz ministro do Evangelho na vida das pessoas que estão ali para terem suas ações apreciadas por mim. Eu posso servir a Deus como pintor de uma casa, pintor de automóvel. Eu posso servir a Deus como mecânico, como pedreiro, como criador de girimum, como plantador do abacaxi. Não importa, eu posso servir a Deus ali onde eu estou e da maneira em que eu estiver. E isso nos liberta. Né? Entendendo que isso é meu ministério. Eu não estou enrolando ninguém, pelo contrário, eu estou melhorando a vida das pessoas, eu estou trazendo saúde, estou trazendo justiça, estou prestando um serviço de excelência. E essa compreensão assim, me liberta muito, sabe? Me liberta. Eu acho que é libertadora para muita gente, como foi para mim, quando eu também tive esse entendimento que eu, como professora ou eu, como treinadora, estou ali naquele lugar, sendo também a boca de Deus, servindo sendo os ouvidos, né? Emprestando a minha escuta atenta, sendo Deus restaurando, curando naquele lugar. E isso me libertou muito. Sim. É um equívoco que por muito tempo a gente que eu tem precisava vivido, né? sentar no primeiro banco daquela mesa do banquete, como Jesus disse, não é preciso você sentar, deixe que o anfitrião te coloque nesse lugar de destaque. Fique sentado no último banco até que você seja convidado. E eu achava que para eu servir a Deus eu teria que ir para um seminário, ser pastora, alguma coisa assim. Não, onde eu estou, eu posso pregar o evangelho, sendo quem eu sou, sem título, sem nada, bispo. Isso é libertador demais. Claro que é. Né? João já teve 24 anos. Vamos ouvir. Vamos. Aquilo que com 24 anos ele viveu. Aos 24 anos de idade eu entrei para a segurança pública do Estado. Sempre entendi que era uma missão, era um pastorado. Muitas vezes me perguntaram como você consegue conciliar ser policial e ser cristão. Eu disse, eu tenho que exercer o meu ministério aqui.
E quantas vezes em uma delegacia de polícia eu entendi que eu estava ali porque eu precisava estar ali, quem precisava estar ali era eu. Depois de aposentado, eu fui chamado ao ministério não porque eu tinha que ser aposentado, mas o que eu recebi, a mensagem que eu recebi foi: estamos apenas oficializando aquilo que você já faz por tanto tempo. Uhum. Sim, exatamente. João, não há desculpa. Esteja você onde estiver. Atuando onde estiver atuando, aquilo que é principal na sua vida é consolar, é redarguir, é animar, é exortar, é pregar o evangelho, é anunciar as boas novas. Esteja você onde estiver. Então, assim, que os nossos olhos se abram para a gente parar de dar desculpa, né? Uhum. Eu digo que quem é bom em dar desculpa não será bom em mais nada na vida, né, não? Vamos ali tomar um cafezinho, gente, e a gente volta já já. Olá, gente, estamos de volta. Esse é o último bloco da nossa programação de hoje. Lembrando que no próximo domingo, então no terceiro domingo do mês, nós temos um café que estamos fazendo aqui na igreja já tem tempo, e tem sido um tempo tão bom, tão agradável, um tempo de comunhão, um tempo de entrosamento, um tempo excelente. E queríamos convidar você, né, Pastor João, para esse terceiro domingo. Opa, a sua presença é imprescindível no meio da gente. Você que está nos ouvindo e queira participar conosco, pode trazer a sua família. Nós temos uma mesa farta. Começamos às 8h30 da manhã do próximo domingo, esperando você e a sua família. Estaremos juntos aqui com as nossas famílias, celebrando esse momento gostoso de congraçamento, que é o Café Colheita. Café da manhã, café, literalmente café. Uhum. Vai ser um tempo de muita coisa boa acontecendo, e você é nosso convidado para estar conosco a partir das 8h30 da manhã. Gente, nós estamos aqui num momento da história em que há muitas desculpas, um chamado para servir, para viver, e muitas desculpas dadas, né? Uhum. Todo mundo se desculpando, gente ocupada, gente desinteressada, gente que não considera o chamado nessa parábola de Jesus. Mas o texto continua, né, Lloyd? A gente acabou falando que quem é bom em dar desculpa não será bom em mais nada na vida, né? Isso mesmo. Aí nós vamos agora para o versículo 21. 21. O criado retornou e contou ao senhor o que havia acontecido. Ele ficou com tanta raiva que disse ao criado: rápido, vá às ruas da cidade e às vielas, junte todos que pareçam precisar de uma boa refeição, todos os desajustados, sem teto e miseráveis que puder encontrar, e traga-os aqui. O criado informou: fiz o que o senhor mandou, mas ainda sobraram lugares. O homem ordenou: vá para a periferia e traga para cá qualquer um que encontrar. Eu quero a casa cheia. Vou dizer uma coisa: nenhum daqueles a quem mandei convite vai participar da minha festa. Eita, que palavra dura essa, né? E também que grande oportunidade da porta se abrir, gente, para a gente que não tinha qualificação. Até os desajustados foram chamados, né? Lembra que a gente falou no princípio do programa que os judeus imaginavam que a salvação, a redenção era apenas para eles? Uhum. Jesus está quebrando esse paradigma aqui para os judeus, dizendo: não, é também para aqueles que não fazem parte da linhagem de Abraão. Sim. É para até aqueles que são descendentes de Noé, uhum. que estão lá pela África ou qualquer lugar, eles são participantes do reino dos céus. Sim, verdade, João. Quando Jesus coloca a coisa dessa maneira, Lloyd, a gente pode pensar no cumprimento da palavra de Abraão, né? Ou de Deus a Abraão. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Sim. Foi por terem eles rejeitado Jesus que o evangelho se espalhou por toda a terra. Sim. Buscando esses que estavam na periferia, esses desajustados,
esses réprobos do caminho. E o reino de Deus se estendeu sem fronteira para toda raça, para toda etnia. Isso. Povos, línguas e nações. Povos, línguas e nações. E chegou aos de longe, né? Chegou até nós. Sim. Apesar disso, a gente não pode parar naquela onde um evangelho de pobres, o evangelho é para pobres. Não. Quem foram convidados aqui primeiro foram os poderosos, os ricos. É que a gente entende que Jesus era pobre, porque nos ensinaram assim, e que o evangelho é para os pobres. Não. Aos pobres é anunciado o reino dos céus. E aqui está nos informando que os pobres, os necessitados, os flagelados, os excluídos foram convidados também. Também foram convidados. Não, aqui não exclui os poderosos e os ricos. Aqui diz que os pobres também foram convidados a participar desse reino. Aí, consubstanciando aquilo que a gente já falou, veio para o que era seu, para os seus, e os seus não receberam, mas a todos quantos receberam. Jesus isto aqui é uma parábola, e essa parábola se destina exclusivamente aos judeus, que se sentiam os merecedores da redenção divina. E Jesus está expandindo essa redenção aos mais excluídos da sociedade. Então, eu não posso programar uma grande campanha para aqueles que podem ir. Eu preciso ir também nos valados, debaixo das pontes, e anunciar o reino dos céus para aqueles que estão lá. E essa palavra aqui, isso foi numa festa, né, que Jesus estava e ele tinha assunto, hein? Jesus tinha assunto. E aqui ele acaba dizendo que é para qualquer um, né, que o reino de Deus é para qualquer um. Sim. Isso é tremendo demais. Povos, línguas, qualquer raça, é para qualquer um. Qualquer um que você encontrar, traga, porque eu quero a casa cheia. Né? Jesus falou isso nessa festa. Sim. Então, assim, é bom a gente pensar na intenção dele, que ele quer casa cheia, né? Casa cheia. Então, assim, o convite está estendido e não aprisionado numa geografia. Ele é feito para se cumprir a palavra de Deus a Abraão, que sai lá da Caldeia para alcançar as famílias da terra. Deus chama Abraão para ele ser um Baruque, um abençoador, né? Aquele que dele escoa toda boa água para descedentar. Agora, lembra o que a parábola diz? Vão e procurem quem tem fome, quem tem sede. Eu estou interessado nesses, né? Porque a raiz de toda mudança, Lloyd e João, estará na fome. A raiz de toda mudança está na fome, no meu desejo faminto pela mudança. E vai rápido. Ora. Ontem eu ouvi João dizendo, a fome tem pressa. O banquete já estava... Aqui o Senhor fala que o banquete já está preparado, já está servido. Né? Aí ele diz, sai agora, você já foi na cidade, já foi nas vielas, agora vá para a periferia, vá em lugares mais distantes e traga qualquer um que tenha fome, que tenha o desejo de sentar nessa mesa. Olha, e Jesus, comer isso que está servido nessa mesa. Jesus diz assim, todos que estáis cansados e oprimidos, vinde a mim, eu vos aliviarei. O banquete está pronto. Sim. A oferta de Cristo é imediata. Se você está com dificuldade, cansado, aborrecido, não consegue suprir as suas necessidades da alma, venha a Cristo. Venha, o banquete está aqui, a gente está lendo isso. O banquete está pronto. Se a sua necessidade é essa, busque a Cristo, participe com Ele, coma com Ele, ceie com Ele. Alguém disse, bem-aventurados que comerem desse pão. Então a gente está falando aqui de um Cristo que não se nega, de um Cristo que não te renega porque os teus crimes, as tuas atitudes, as tuas loucuras te fazem te afastar de Deus. Jesus está falando para chamar essa turma toda, venha,
É o momento. Aproveite. Está diante de oportunidade. Te aproxime de Cristo. Não para participar simplesmente de uma igreja, mas para você participar dele. Sim. Quem está em Cristo, nova criatura é. Sim, é verdade. Eu não sei se vocês se lembram, mas outro dia a gente estava falando sobre um assunto similar a esse, e eu dizia que a igreja, às vezes, ela se perde tentando matar a fome de quem não tem fome e dessedentar quem não tem sede. E que a nossa missão, né, a missão desses caras de anunciar a festa e convidá-los, é procurar quem tem fome, procurar quem tem sede. Não aqueles que já estão saciados, mas aqueles que têm fome e sede. Porque é aqui que toda mudança acontece na vida da gente. A gente não muda aquilo que a gente não tem apetite para mudar. A gente conforma, a gente dá desculpa para não mudar aquilo que a gente não está com o apetite inclinado para a mudança, né? Então, veja que a orientação que o dono da festa dá, ela está ligada exatamente à necessidade e ao desejo da mudança. Encontra quem tem necessidade e tem desejo de mudança. No outro evangelho, fala que cada um recebeu roupa nova, né? Vestes novas. Sim. É isso que a gente está falando. Receba na sua alma coisas novas. O único caminho, não tem outra alternativa. É o dono de tudo que está chamando. Está dizendo, venha para a festa, participe. Você receberá roupas novas, comida que te farta a alma, a tua necessidade. A gente não está fazendo aqui um trabalho evangelístico, mas coube a gente dizer isso. Na verdade, a gente não está fazendo proselitismo. Estamos dizendo, é Jesus quem está dizendo, venha para o meu banquete. Participe comigo. Esse é o convite, né? Amém. E eu, como Esse sou é cheio de fome, Também. não perdi a oportunidade quando eu fui chamado, né? É que também eu quero aproveitar a fala do bispo quando diz assim, dá quem tem fome. Muitas vezes nós, como pastores, líderes da igreja, nos preocupamos apenas em ficar alimentando aqueles que estão com a gente dentro da igreja. Há uma necessidade de, no caminho, enquanto estamos no caminho, indo, fazendo o nosso trabalho secular. Deslocando para qualquer lugar, né? Para qualquer lugar, indo. Não é uma questão de ficar alimentando os que estão dentro da igreja simplesmente. É uma necessidade, ou aliás, é uma responsabilidade do nosso cuidado sobre isso. Todavia, aqueles que estão fora, perifericamente, a igreja, mas estão dentro do nosso convívio, necessitam ser alimentados também. Verdade. Cara, que coisa boa é essa liberdade que nós alcançamos com aquela rejeição que aconteceu entre os judeus nesse período da história, né? Isso não quer dizer que eles são rejeitados. Isso significa que eles rejeitaram. Em termos gerais, porque muitos judeus abraçaram a fé também, né? Mas, assim, a nação se fechou. E quando a nação se fecha, se abre uma oportunidade para nós. Glória a Deus. Isso é uma lição espetacular, né? Que bondade, essa bondade de Deus, né? Coisa maravilhosa. Isso não significa que os judeus estão excluídos da salvação, né? A sua forma de resgate é uma outra. A gente vai lá, entrando na Bíblia, encontramos que eles terão a sua forma de resgate, né? Quando o próprio Cristo descer, se manifestará a eles, e eles o reconhecerão como o Messias, não é isso? Exatamente. Mas enquanto isso, essa rejeição deles foi proposital para que nós fôssemos alcançados. João é incrível como Deus abre a porta, fecha a porta, tira o apetite de um, bota apetite em outro. Né? Dá o campo para um, dá junta de boi para outro, dá casamento para outro. Para quem está lá na periferia tem a oportunidade de se alimentar. Dá 30, 60 e 100. Ele distribui como lhe apraz, né, João? Dá 10 para um, dá 5 para outro, dá 2 para outro, né? Sim, até Judas Iscariote estava fazendo parte do pacote, né?
E Jesus já até sabia, olha, tem um caboclo aí que vai meter a mão no bocado aqui, que esse cara vai me trair, né? Mas deixa ele lá, deixa ele quieto. Deixa ele quieto. Ele também será usado de alguma forma, né? É como aquele soldado que rasga ao lado de Jesus. Ele não tinha a mínima ideia do que ele estava fazendo, né? Mas ele estava proclamando o nascimento da esposa do Cordeiro, que nasce desse lado ferido. A igreja, meu A igreja Deus. que nasce da água e do sangue. A esposa que foi purificada pela água e remida pelo sangue. Ele não tinha a mínima ideia da grande alegoria que ele estava criando, ferindo o lado de Jesus com aquela lança, não é? Há coisas que nós fazemos que a gente não tem a mínima ideia de como a gente está cooperando para o bem daqueles que amam a Deus, né? Afinal, todas as coisas cooperam para esse acontecimento, né? O que eu tenho entendido, isso é que quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa. Quando a sua vida está alinhada, quando você está em Cristo, tudo aquilo que você faz tem resultados na vida do outro, na sua vida, na economia do país, na mudança política do país. Quando você está alinhado com Cristo e a Ele você pertence, está em tudo aquilo que você faz, por mais simples que pareça. Lembra que eu estava falando a você que estava numa reunião um dia desse e tive a oportunidade de mandar uma mensagem ao governo do nosso estado? Sim. Hoje ela está reverberando por aí, já recebi diversas mensagens. Além de estar reverberando no Palácio, ela passou, não que eu me sinta importante, porque eu nem meu endereço eu dei. Não recebi dele nenhuma resposta, porque não mandei o meu endereço eletrônico. Apenas mandei a mensagem a ele. Uma atitude que ele está tomando para abrir tanques de piscicultura baseado no que deu certo na nossa região, e como exemplo está nos levando a gerenciar essa piscicultura que ele está destinando alguns milhões aí para abrir para comunidades carentes, para pessoas carentes. E eu estive informando a ele do que vi e de como entendo que aquilo vai suprir a necessidade e, quem sabe, tirar o nosso estado da triste estatística de que é o estado mais pobre do país. E a mensagem chegou lá. Eu estava numa reunião comum, mas chegou a mensagem, e creio que a mensagem não veio simplesmente do meu espírito, mas do Espírito de Deus para alcançar o seu objetivo. Pois é isso aí. Gente, o Evangelho tem se espalhado por toda a terra, em cada cantinho da terra. Como um bom fermento. Como um bom fermento, exatamente, Lloyd. Levedando a massa. Repetindo o texto do profeta, como as águas cobrem o mar, do conhecimento da sua glória há de se encher toda a terra. Aleluia. Essa é uma palavra profética. Ainda que tentem silenciar a voz dos proclamadores, o Evangelho tem vida própria. A gente pode estar preso, mas ele corre livremente. O que é que Paulo disse? A palavra de Deus não está... Eu estou em algemas, mas a palavra de Deus não está presa. Sim. João, esse é o último texto de Atos dos Apóstolos. Nesse capítulo 28 de Atos, Paulo está, como você disse, preso em Roma e diz assim: eu estou aqui com toda a liberdade e sem nenhum impedimento. O homem está preso numa prisão domiciliar, mas ele diz com toda a liberdade e sem nenhum impedimento. Isso significa que a autonomia do Evangelho não respeita a minha prisão. Ela não ficará em algemas. Ela sempre estará solta para cumprir o desígnio que o Evangelho nasceu para viver, né? Expandir a possibilidade para todo faminto, para todo sedento, Aleluia. Alcançando gente de toda a natureza, até os doidinhos, né? Até os doidinhos. Eles estão sendo alcançados pelo Evangelho e transformados por essa força maravilhosa, né? Eu falava com minha esposa ontem à noite,
sobre igrejas e etc., dizendo nem fechamento de igrejas, como se teme por aí, alguém treme, dá chilique quando fala que governos querem fechar igrejas. Isso não impedirá o evangelho de transcorrer livremente. Porque o evangelho, o que Paulo diz que é? Poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. Então o evangelho é uma corrente, muitas vezes como o poder da energia, né? Power, que passa entre si. Que passa entre si sem que ninguém perceba, mas o seu efeito é devastador. Sim. Se pegar um desencapado dá choque, né, João? Não tente pegar, não tente barrar o evangelho com o seu instrumento, porque você pode levar um choque. É fio de alta tensão, pode matar, né? Pois é. É ótimo. Nós estamos aonde exatamente, Loide, agora? Versículo 25. Vamos lá fazer a leitura e terminar o capítulo 14? Certo dia, reunido com um grande número de pessoas, Jesus declarou: quem quiser me seguir, mas se recusar a deixar pai, mãe, marido, mulher, filhos, irmãos, irmãs, sim, até a si mesmo, não pode ser meu discípulo. Será que alguém começa uma construção de uma casa sem primeiro fazer um orçamento para calcular o custo? Se você construir apenas os alicerces e ficar sem dinheiro, vai passar por tolo. Quem passar por ali vai até caçoar de você. Olhem, ele começou a casa e não pôde terminar. Vocês conseguem imaginar um rei indo para a guerra contra outro rei, sem primeiro decidir se é possível, com seus 10.000 soldados, encarar os 20.000 do outro? Se ele concluir que não pode, não vai preferir enviar um emissário para propor uma trégua? Simplificando, se não estiverem dispostos a renunciar até o que há de mais importante na vida de vocês, sejam planos, sejam pessoas, não estão preparados para ser meus discípulos. O sal é excelente, mas se ele perder o sabor, não serve para nada. Vocês estão entendendo? Caramba, é assim, tem bastante conteúdo aqui. Acho que a gente vai precisar do próximo programa para expor. Mas tem uma coisa aqui que eu gostaria de poder tocar e deixar o restante do comentário para a próxima semana. Jesus dizendo sobre a condição de paz, a rendição. Aquele que vem com mais cavalos do que eu, o rei que vem com mais cavalos do que eu, é o rei dos reis. É uma linguagem figurada, né? Ele está dizendo que é sensato pedir condições de paz, porque dura coisa é lutar contra o rei. Então, pedir condições de paz, rendição, é o que a gente precisa fazer quando os nossos interesses estão em confronto com os interesses de Deus na nossa vida. Será inteligente não lutar contra Deus. Jacó lutou com Deus e não contra Deus, né? Mas tem gente que luta contra Deus. É prejuízo na certa, é perda total. Então, a proposta é pedir condições de paz. Qual foi a mensagem que Paulo recebeu? Duro será para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. Sim, era o que ele fazia, recalcitrando contra os aguilhões de Deus. E ele pagou essa dureza, né? A vida que ele viveu foi plena no Evangelho, mas foi uma vida de perseguição o tempo inteiro, sem cessar, sem parar. Até a morte, né? Até a morte. E é aqui que o Senhor propõe renúncias. Sim, é a condição de paz. É entregar os pontos, é rendição. Eu me entrego. É aqui que a nossa vida começa a funcionar bem, quando a gente busca condições de paz. E a condição de paz é a entrega, é a renúncia.
aqui tem liberdade. Gente, estamos chegando no finalzinho do nosso programa, hein? Eu quero lembrar a você que vem no próximo domingo, ou neste domingo, para o culto. Nós estamos aqui com uma coleta de bens, cestas básicas e material higiênico para suprir a necessidade da comunidade do entorno da nossa igreja. Então, o que você tiver e quiser trazer, traga, nós recebemos e fazemos a distribuição para aqueles que, na verdade, carecem dessa sua ajuda. Sim, uma cesta básica, material de higiene, de limpeza, tudo aquilo que você puder dispor para que a gente possa cooperar com essas famílias que constatadamente estão passando por necessidade. Se o seu coração é generoso e você tem essa inclinação a ajudar pessoas, ajude-nos a ajudar. Nós já temos algumas famílias localizadas e temos a missão de contribuir para o bem dessas crianças, dessas mães de família, desses homens que estão desempregados e passando por grande apuro, né? Muito obrigado pela atenção de vocês. Chegou o final do nosso programa. Desejo paz, domingo feliz para todos vocês e até o próximo domingo. Shalom, queridos. Até o próximo domingo. Shalom.